Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar de campo elétrico, assunto importante. E vetor campo elétrico também. Apesar de ter química aqui na tela, né, que não está aparecendo, mas vai aparecer logo. Olha aí, ó, viu? Apesar de ter química na tela aqui, nossa aula é de física. Só valorizando um pouquinho nossa querida e amada química também, né? Importante, né? Agora olha só, prof. Não estou inscrito no canal ainda. Como é que eu faço? Mas se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like e não esquece de deixar um comentário que nesse canal ele é muito bem-vindo. Olha só, moçada, campo elétrico. O que é o campo elétrico? É uma alteração na região do entorno de uma carga elétrica que pode atrair ou repelir outras cargas elétricas. A gente pode chamar também de perturbação, uma perturbação elétrica no entorno desse ambiente, dessa carga geradora. Nós vamos ter uma carga geradora de um campo elétrico. O campo elétrico gerado, ele pode atrair cargas positivas ou atrair cargas negativas, repelir cargas positivas ou repelir cargas negativas. Por exemplo, se eu tenho uma esfera positiva, é gerado um campo elétrico positivo no entorno dela, que é capaz de atrair cargas negativas e repelir cargas positivas. A mesma coisa acontece quando nós temos uma carga negativa. A carga negativa também cria um campo, só que esse campo elétrico é negativo, capaz de atrair cargas positivas e repelir cargas negativas. A ideia, então, é trabalhar com as forças de atração ou repulsão. Essa carga que é a carga vermelha, a carga azul aí, elas são as cargas geradoras do campo. Agora nós vamos pegar uma carguinha de teste para verificar se tem campo ali. A carguinha que eu vou chamar de Qzinho, né? A carga Q também, mas é Qzinho. Tem o Qzão e o Qzinho. O Qzão é o gerador, o Qzinho é a carga de teste. Se eu colocar a carguinha de teste ali, o Qzinho, tá? Vou colocar um Qzinho positivo. Normalmente a gente coloca positivo. A gente vai ver que tem algumas vantagens em colocar o positivo. Mas poderia ser uma carguinha de teste negativa também. Quando a carga Q, a vermelha ali, que é positiva, eu coloco a carguinha de teste positiva também, há uma repulsão entre elas. Então a gente teria uma força de repulsão aí. Eu vou colocar em azulzinho a força de repulsão aqui, né? Se eu largasse a carguinha Q, existiria uma força que empurraria ela para se distanciar da carga Qzão, né? Então a carga Qzinha iria embora, certo? Claro que esse campo ele vai ficando cada vez mais fraco à medida que se distancia da origem do campo, que é a carga Qzão ali, né? Que é a que gera o campo. Quanto mais distante, mais fraquinho o campo. Chega um ponto que o campo nem consegue atrair mais, nem repelir mais nenhuma outra carga. Né? Então, a gente diz assim que é no infinito, né? Mas é no infinito, né? Não tão grande assim. Mas a carga está tão distante, que a outra não tem condições de atuar sobre ela. O campo elétrico dela ele vai ficando cada vez mais fraco à medida que se distancia, né, da carga geradora. E ele fica mais fraco ao quadrado. Daqui a pouco a gente vai ver, tá, gente? Ou seja, o campo, se tu dobra a distância, o campo fica 4 vezes mais fraco. Olha que coisa. Deixa eu dizer que nem a força, né, professor? Logo, logo a gente vai ver por que a gente está falando tanto de força aqui, da relação que tem entre a força elétrica e esse campo elétrico gerado aí. Agora, olha só, se eu pegar a carguinha azul, que é negativa, vocês concordam comigo que a carga Q ela vai ser atraída? Então, tem uma força de atração, né? Porque cargas e sinais opostos se atraem. Tá? Então, eu vou ter aqui uma força de atração. Deixa eu colocar essa força ali. Força elétrica de atração. Coloquei um vetorzinho ali. Tá certo? Bom, existe uma coisa que é chamada vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico tem um valor. Lembra que a força elétrica ela também é uma grandeza vetorial. E o campo elétrico vai ser também uma grandeza vetorial. Então, temos um vetor campo elétrico, que ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica quando a carguinha de teste é positiva. Então, se eu tivesse que desenhar esse vetor campo elétrico ali na carguinha, aquela positiva, nas duas situações, o vetor campo elétrico seria na mesma direção e no mesmo sentido da força elétrica. Olha só que legal, estou desenhando lá. Ó. Beleza? Então, tu tem a força elétrica e o campo elétrico na mesma direção e no mesmo sentido. Isso quando a carguinha de teste Q é positiva. Esse vetor campo elétrico pode ser calculado, professor? Pode. Ele é a razão entre a força elétrica e a carguinha de teste. Então, a gente pode ter uma formulazinha que seria essa aqui. Ó. O vetor campo elétrico é o que? A força elétrica
pela carguinha de teste. Bom, a gente pode escrever um pouquinho diferente, né? Que é assim, ó. A gente pega o Q e passa multiplicando o vetor campo elétrico e descobre que a força elétrica ela é igual ao vetor campo elétrico vezes a carguinha Q. Vocês vão dizer, pô, professor, mas a força elétrica a gente não viu na lei de Coulomb na aula passada, e a gente viu que a força elétrica era igual a K vezes a carga Q, a gente pegou em módulo, né? Vezes a carga Qzinho, né? Dividido por D quadrado. Não era isso que a gente viu na aula passada, a lei de Coulomb? Sim. Agora, olha que interessante. Quando a gente percebe que há essa relação, a gente percebe que o campo elétrico está dentro da força elétrica. Ou seja, olha a carguinha aqui. Eu vou botar o módulo aqui para vocês observarem. Ó. Vocês estão vendo a carguinha aqui? Eu vou botar um asterisco aqui na carguinha aqui, que vocês vão observar que é a mesma carguinha aqui, né? Tá um asterisco em vermelho, né? Só para chamar a atenção mesmo, né? Ó. Tá bom? Olha ali, ó. Vocês viram a carguinha aqui? Tá ali. Professor, então quer dizer que o tal do campo elétrico ele está dentro da força elétrica. Exatamente. Olha lá, ó. O campo elétrico está dentro da força elétrica. Olha só. Então, o campo elétrico seria K vezes a carga Q dividida por D ao quadrado. Então, por isso que eu falei, né? O campo elétrico também sofre essa interferência da distância, né, dele com relação à distância ao quadrado. Ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se a distância dobra, o campo elétrico fica 4 vezes mais fraquinho, é ou não é? Viu que legal? Então, a gente tem uma relação entre a força elétrica e o campo elétrico. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que tem duas maneiras de a gente calcular a força elétrica, então. A partir das cargas e a partir do campo elétrico. Então, as duas equações para a força elétrica estão aí. A partir das cargas, gente, nós vamos ter a lei de Coulomb. E a partir do campo elétrico, então, é essa relação que existe entre o campo elétrico e a força elétrica. Mas se tu tem o campo elétrico e a carguinha de teste, tu já tem como calcular a força elétrica. Certo? Agora, olha só, uma coisa interessante que eu já falei, vou só reforçar aqui. Tá? Se esse vetor campo elétrico, estou testando lá com uma carguinha positiva. Então, a força elétrica e o vetor campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. E aí eu vou dizer o que para vocês? Olha só, vou desenhar um vetorzão lá. Tá? O vetor campo elétrico ele sempre sai do positivo e entra no negativo. Bota isso na cabeça que isso é bem importante. Tá? O vetor campo elétrico ele sai do positivo e entra no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. Sai do positivo, entra no negativo. Ah, professor, mas e se eu inverter aquela carga Q ali, botar uma carguinha Q negativa? Deixa eu fazer isso para vocês observarem. Ó. Deixa eu fazer aqui, ó, botar uma carguinha Q negativa aqui. Ó. Tá? Tá vendo o Qzão negativo no meu desenho? Tá, eu vou botar uma carguinha Q, só que a carguinha Q que eu vou botar é uma carguinha Q negativa. Vocês concordam comigo que vai ter uma força de atração aqui, ó? E aí a força elétrica de atração, ela é na direção da carga Q positiva, tá? Professor, mas aí o vetor campo elétrico continuará saindo do positivo e entrando no negativo? Sim. Nessa situação, a direção até vai ser a mesma, no sentido do vetor campo elétrico, ele vai ser diferente do da força elétrica, ele vai ser para fora, assim, ó. Desenhei ele ali por cima da força mesmo, né? Entenderam a jogada? Ele não vai mudar. Então, sempre pensa isso de maneira muito fixa com relação ao vetor campo elétrico. Ele sai do positivo e entra no negativo. Bom, espero que tenha ajudado vocês a entender o que é o campo elétrico e o que é o tal de vetor campo elétrico, ou como a gente chega a um valor numérico para esse campo elétrico, tá? Com essas explicações que eu dei aí. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse assunto, então assista a próxima aula de eletrostática, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.